E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó e essa aula é uma aula extremamente importante, assim como todas as outras, mas essa é muito importante porque, ó, 3 pontos aqui vai te ajudar para fazer a prova, vai te ajudar para fazer uma possível redação e vai te ajudar para conhecer mais a nossa história, que isso talvez seja o ponto mais importante. Hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas, os povos originários do Brasil, de uma maneira que eu vou explicar ao longo do tempo aqui, porque tem muita gente... Por que eu resolvi fazer, a gente resolveu fazer esse vídeo? Porque tem muita gente que tem confusão quando fala, principalmente em tupis, às vezes a gente vê algumas etnias indígenas, acha que é a mesma coisa, acha que não consegue entender as diferenças. Então eu estou aqui para ajudar vocês nesse sentido. Eu já vou avisar logo de cara, antes da gente começar a entrar no assunto, porque esse ponto é muito importante. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, dada a grande diversidade do Brasil, a grande diversidade cultural, étnica dos povos originários, a gente sempre corre o risco de cometer generalizações. Algumas generalizações a gente não vai conseguir fugir disso. Tá? Mas são generalizações que eu diria, de certo ponto, algum certo ponto, benéficas para a explicação. Mas é preciso levar em consideração a diversidade dos povos. Não existe apenas um povo, não existem apenas alguns povos, e sim vários povos. É que a gente vai hoje fazer aqui uma aula tentando colocar a classificação para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco da história do Brasil nesse sentido, tá bom? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem história, filosofia, conhecimentos gerais, atualidades, sociologia, geografia. Lembrando que os links, as referências com links ou não, com referências bibliográficas também, eu deixo aqui na descrição e os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. É uma tarefa árdua fazer esse vídeo, o preparo está sendo um preparo grande, inclusive, mas eu topei, estou estudando, estou pesquisando, até chegar até aqui, e não precisa ser só um único vídeo, afinal de contas há uma complexidade dessas relações, mas que a gente vai começar agora. Como eu falei para vocês, a gente sempre corre o risco de cometer algumas generalizações na história em geral, mas aqui também. Até mesmo porque, muito do ponto de vista dessas classificações que a gente vai fazer, muito não na sua maior totalidade, a gente estuda ou classifica os grupos, principalmente as etnias, os grupos linguísticos indígenas, através de uma visão que vem de uma visão a partir do próprio colonizador português, mas que tenta ser ultrapassada, tenta ser superada, porque o colonizador português, o colonizador europeu, ele fazia muitas vezes questão de colocar todos no mesmo grupo. Sabe? Aquela ideia que a gente fala entre tratar o outro povo como inferior. Então tratavam os povos originários como bárbaros, não civilizados. E não é essa a questão. Mas quando a gente chega, por exemplo, no século XX, com o trabalho dos indigenistas, né? Você tem um estudo maior, você tem a formação da FUNAI. Primeiro você tem um instituto, depois você tem a FUNAI. E aí você passa a ter uma classificação um pouco mais detalhada, um estudo um pouco mais detalhado sobre isso, mas não deixa de ser também um estudo advindo da cidade, um estudo advindo, por exemplo, com uma proposta de Estado, entendeu? Isso que eu estou querendo falar. Mas, ainda assim, hoje existem vários profissionais sérios, a antropologia trabalha muito isso, vários antropólogos, e cada vez mais é necessário com que os indígenas falem deles mesmos. É a questão do lugar de fala. Então, hoje, a perspectiva é que isso cresça ainda mais, sabe? Que os próprios indígenas falem de seus costumes, de suas culturas e que sim, falem deles mesmos, enquanto o povo que é o mais interessado. Na verdade, todo o Brasil é interessado, mas porque é uma questão de sobrevivência, como eu já falei em outros vídeos aqui. A questão é, vamos lá. Eu falei, a questão é, e dessa tosse, né? Mas com a chegada dos colonizadores portugueses, até ali os século XV, desculpem, século XVI, existiam no Brasil, em média, tá? Esse número nunca é exato, aí talvez aí um pouco mais aí de 5 milhões de indígenas no Brasil.
no que corresponde ao atual território brasileiro, tá? Porque com o Tratado de Tordesilhas a gente sabe que o Brasil era muito menor, o Brasil era quase em sua totalidade litorâneo, mas pensando hoje no território brasileiro inteiro. E aí a primeira divisão, que é a que a gente entende, que é uma divisão extremamente importante para poder classificar os grupos indígenas. Você pode ter estudos aí em relação ao DNA, você pode ter... Inclusive, vou deixar um livro importante que fala um pouquinho sobre isso na descrição, como referência bibliográfica. Mas um caminho mais seguro para poder entender os famosos, a maior parte das etnias do Brasil é através de grupos linguísticos, tá bom? Através de grupos linguísticos. E aí a gente pode identificar aqui quatro grandes importantes. Não significa que existam só esses quatro, a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais disso. Mas a gente fala, por exemplo, do Tupi, dos grupos linguísticos e culturais, né? O Tupi, o G/macro-G, quando a gente fala numa situação um pouco mais geral, os Caribe ou Caraíba, tá? E a gente vai passar um pouquinho por cada um aqui. E os Aruac, ou os Aruac mesmo, né? Que eu tô lendo ali os meus planos de aulas, que são os que eu coloco aqui para vocês, tá? Então a gente tem esses quatro principais, que vão estender não só quando a gente fala em Brasil. Eles pegam, por exemplo, desde o Cone Sul, então a gente pega bem do sul da América do Sul e vão até, por exemplo, a América Central, passando pela América Caribenha. Então esses povos estão ali, grupos linguísticos. A questão é que existem variações linguísticas dentro desses quatro grupos que a gente está falando. Então não se trata de quatro grupos linguísticos que falam, dentro desses quatro, se fala a mesma língua. Existem variações que foram identificadas. Então tem muitas variações. Em um grupo, por exemplo, podem conter dezenas de variações ou até mesmo centenas de variações. E é importante destacar também que entre esses grupos linguísticos, étnicos e culturais, tá, você pode ter etnias que, a maioria, grande parte, eles se conheciam de fato. E é um negócio que eu falo aqui que é muito importante, quando eu falo, por exemplo, sobre o passado, e eu vou falar isso sobre os grupos, sobre as populações indígenas, os povos originários. Em relação à história, eu falo assim, a gente tem um hábito de menosprezar muito o conhecimento das civilizações antigas. E eu falo isso também quando a gente fala sobre os povos originários. Eu acho que isso é importante. A gente tem um hábito também de menosprezar a sua organização, sua formação social, sua formação econômica, política e até mesmo a sua questão de comunicação entre as várias etnias, as várias culturas. Tá? Existiam vários caminhos, grupos ou redes de comunicação entre vários povos. Às vezes algum não conhecia outro, mas vários ali conheciam dentro do território brasileiro. Então, por exemplo, acho que só para dar um exemplo, você tem, por exemplo, um caminho Inca que leva da Cordilheira dos Andes até o litoral brasileiro, chamado Caminho de Piabiru, que é um caminho dos Incas, que passava por diversas etnias. Os Incas eram um império, sabe, que conquistavam outros povos, então você tem uma diversidade, você tinha essa rede de caminho que foi identificada depois pelos colonizadores, tá? Então, há uma gama, e existiam também confrontos entre eles, uma diversidade cultural, algumas coisas semelhantes, que a gente não vai tratar aqui sobre as questões de aspectos culturais necessariamente. Aqui a gente está tentando trazer uma classificação para você entender melhor, mas a gente não vai trabalhar sobre a organização cultural específica de alguma cultura, porque senão a gente acaba se perdendo. Mas se vocês quiserem que a gente faça alguns pontos, que a gente aproxime, aprofunde mais em vídeos futuros, acho bacana de se fazer, tá bom? E aqui para falar do primeiro grupo linguístico, do primeiro tronco, melhor dizendo assim, linguístico, a gente vai falar dos tupis, e é onde se tem a maior parte de dúvidas sobre as pessoas que querem entender um pouco mais. Porque às vezes surge o conceito de tupi, às vezes tupi-guarani. Então tupi é um tronco, não é o maior, se eu não me engano, ele é o segundo maior tronco linguístico do Brasil, mas ele talvez tenha sido o mais conhecido ou o que mais se fala, principalmente porque foi o primeiro, as etnias ou as primeiras culturas indígenas do tronco tupi
foram as que tiveram contato primeiro com os colonizadores portugueses, que aí a partir desse momento é quando os colonizadores começam a contar uma história escrita do Brasil. Lembre, olha o ponto de vista, né, que acho que é importante destacar. Então, assim, só para a gente... Acho que é importante também outra coisa destacar, que vocês podem, inclusive, deixar contribuições aqui nos comentários, ou referências também, ou textos. Eu acho que é muito importante aqui essa contribuição, porque é muita coisa mesmo, e é há uma complexidade muito grande, né? Então, por exemplo, entre os tupis, né? Então você tem dos grupos tupis, a gente tem lá os tamoios, tupiniquins, termiminós, eu estou lendo ali, os tupinambás, os carijós, por exemplo. Inclusive a gente fala muito, fala assim, as guerras entre os tamoios, por exemplo, os tupinambás, a gente fala muito sobre isso na história. São várias etnias que dentro delas existem também vários grupos étnicos, culturais ali dentro, outras variações linguísticas ali dentro. Mas, por exemplo, os tupinambás tiveram contato, eles habitam principalmente a questão, os tupis, eles habitam principalmente, não é só, tá? Existe também mais no centro do Brasil, mas tem uma grande escala no litoral brasileiro, que vai desde, por exemplo, do recôncavo baiano até o sul do Brasil. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram, entraram em contato com os tupinambás, por exemplo, certo? Então você tem variações, alguns fazem guerras entre outras etnias, entre outras culturas, outros conseguem ter umas relações mais amigáveis. E aí a gente tem, por exemplo, os guaranis. E aí vem aquela questão, tupi-guarani. Quando a gente fala em tupi-guarani, ou você pode chamar de guarani, a gente está falando de uma vertente ou uma variação dentro do grupo linguístico dos tupis. Especificamente os tupis guaranis são etnias que vão, por exemplo, hoje se dividem em 3 grandes grupos, né? Também não é só, que são os Kaiowá, as traduções são ruins, as pronúncias, né? Nyandeva e as Mbiá, que vão principalmente dos povos guaranis, que pegam mais ali litoral de São Paulo, descendo até a Lagoa dos Patos, que é o litoral sul do Brasil, até ali o Rio Grande do Sul, mas que também chegam, por exemplo, em terras do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Inclusive você teve no século XVIII as chamadas guerras guaraníticas, porque os povos guaranis eles tiveram muito contato com os colonizadores e com os jesuítas também, na região dos 7 povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul, que antes pertencia à América Espanhola, a coroa espanhola. Quando você chega no século XVIII, as coroas portuguesa e espanhola fazem uma guerra contra os jesuítas para expulsar os jesuítas da terra, né? É período de iluminismo, é período de despotismo esclarecido. E os jesuítas, eles dão a linha. Eles estavam ali só na boa enquanto utilizavam da mão de obra dos indígenas, exploravam e catequizavam. E aí quem sobrou foram os indígenas, né? Os povos guaranis, que lutaram contra ali os portugueses e os espanhóis, ali na liderança do Sepete Araju. E, pra vocês terem noção, hoje, por exemplo, o Tupi-Guarani ou Guarani é uma língua importante, por exemplo, no país, no Paraguai. Eles são os chamados os descendentes dos Guaranis, eles são os próprios Guaranis. Então você tem variações dentro do próprio Tupi que são gigantescas. Um grupo que é o mais extenso territorialmente de ocupação, um grupo linguístico, um tronco linguístico, são os aruaques. Os aruaques eles são mais em extensão territorial, então você tem várias etnias que falam variações do aruaque. Então, por exemplo, que pegam desde da América do Sul, logicamente, aí ultrapassa inclusive os limites da América do Sul. Então você tem desde a região centro-oeste do Brasil, região amazônica, chegando nos Andes, então isso que é importante destacar, chegando nos Andes, quase chegando ali, subindo até as Antilhas, né? E América Central. Então você tem um grupo dos aruaques que é o mais em extensão territorial, ele é o que ocupa mais território
no Brasil, que é bem interessante de se destacar, porque também são menos conhecidos para muita gente que vai estudar mais a questão a questão Tupi-Guarani. Inclusive, quando eu estava falando lá atrás de Tupi-Guarani, pelos próprios jesuítas foi definida lá no século XVIII como língua geral do Brasil, século XVII, XVIII, como língua geral do Brasil. O Tupi-Guarani, ignorando inclusive as outras línguas faladas no território brasileiro por outras etnias, por outras culturas. Mas está aí para vocês os aruaques, que são muito importantes também para a nossa história. Um outro que é muito importante, todos têm o seu grau de importância aqui no Brasil, a gente está falando dos G, que aí dentro do tronco linguístico macro-G, que aí você tem as variações ali dentro, que se estendem no Brasil desde regiões litorâneas, e aí ocupam regiões litorâneas junto com, inclusive, os povos tupis, mas que vão pegar principalmente também o interior do Brasil, o interior do Nordeste, o interior do Sudeste, o interior da região sul do Brasil, então, Centro-Oeste também. Então a gente tem como grandes exemplos aqui botocudos, chacreabás, pataxós, então aí você vai ter inclusive em regiões mais próximas do litoral, Xocleng, Caigangue, que pega São Paulo, interior de São Paulo, descendo até o interior do sul, os Xocleng e os Caigangue. Existem reservas, inclusive, em Paraná, Santa Catarina, de Xocleng e Caigangue, que sofreram, inclusive, com a ação genocida também da colonizadora, entre outros povos. Então é um grupo também bem localizado, especificamente, mas esse é mais específico no Brasil mesmo, mas não significa que não tenha também em outras regiões de limites geográficos com o Brasil. E aí, para fechar desses 4 grupos, a gente tem os das línguas Caribe, que acho que é bem interessante destacar, que ocupam uma parte do centro-oeste brasileiro, por exemplo, no Mato Grosso, inclusive foi ali que eu tive um primeiro contato, lá em 2006, ainda na graduação, com a etnia a cultura dos Cuicuro, né, que tinham uma origem do tronco da língua caribe, mas que pegam, por exemplo, norte brasileiro, na foz do Amazonas, e vão até os Andes colombianos. Eles sobem, extrapolam esses limites territoriais políticos, né, e vão até os Andes colombianos. Esse é bem interessante, porque eles têm uma parcela ali, inclusive, como eu falei para vocês, no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, já subindo para o norte, aí já pega parte do norte também, que eu acho que é bem interessante de se destacar. E vocês podem perceber, a gente não está aqui falando necessariamente das questões de organização cultural, tal, porque, como eu falei para vocês, é muito diverso e não caberia nesse vídeo, mas se vocês quiserem a gente pode fazer, também não em um próximo vídeo só sobre isso. A gente pode trabalhar com aspectos mais gerais também, mas dá para perceber uma diversidade muito grande entre, por exemplo, os Caribe, por exemplo, se a gente pega os Pataxós, que vem lá do grupo Macro-G, por exemplo, sabe? Então a gente consegue perceber uma diferença visual, cultural, bem interessante. E como eu falei para vocês, que não existem só essas 4, sabe, esses 4 troncos linguísticos, existem outros também, vários outros, nem tanto hoje, atualmente, mas existem outros. Por exemplo, um que é muito estudado hoje é onde você tem a maior terra indígena do Brasil, que inclusive tem sofrido muito com a questão do garimpo ilegal, a questão do mercúrio, vocês sabem disso, é muito triste das notícias que a gente vê, inclusive acho que eu fiz vídeo sobre isso, eu não lembro se eu fiz vídeo sobre isso, que são os povos que ocupam a terra dos Yanomami. Então, a gente está falando nas regiões dos estados atuais, dos estados do Amazonas e Roraima. Então, a gente está falando dos povos Yanomami, que também formam um grupo linguístico importante no Brasil. Hoje você tem entre os Yanomami, mas existem alguns outros grupos ali também nessa região, mais ou menos ali entre 15 mil a 20 mil pessoas, povos originários. Então você tem entre as línguas faladas desse tronco, dessas variações linguísticas, aí eu vou ler aqui, o Sanumá, o Yanomami, o Yanomam, entre outros grupos. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem falado mais por conta do esquecimento. Como assim a gente tem falado mais por conta do esquecimento? Porque os povos Yanomami, nas terras Yanomami, foram esquecidos politicamente, economicamente, pela história do Brasil por muito tempo,
E aí você teve, inclusive, você está tendo uma ação de preservação da sua cultura, é uma questão de sobrevivência, porque as terras Yanomami sofrem com o garimpo ilegal no estado de Roraima e no estado do Amazonas. Então você está tendo que ter ações de saúde pública para poder salvar esses povos que estão morrendo. E para fechar, mas não menos importante, a gente vai trabalhar com alguns dados aqui do censo. O censo que a gente está utilizando aqui é o último censo divulgado na história do Brasil, que é o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por quê? Não o censo de 2022, porque na data desse vídeo, que hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 4/6, 4 de junho, tá? Ainda não foi divulgado o censo de 2022, que está previsto para a segunda metade desse mês. Aí, se a gente tiver que fazer alguma correção, a gente faz um vídeo lá na frente. Eu acho que é interessante, se tiver algum dado, possivelmente e infelizmente o número que a gente vai falar aqui ele vai reduzir, infelizmente, na minha opinião. Espero que não, mas bom, se a gente falou lá atrás que você tinha 5 milhões de povos, 5 milhões de pessoas até a chegada dos colonizadores, na data da chegada dos colonizadores, hoje o censo de 2010 identificou com menos de 1 milhão. Então você tem 896.917 indígenas no Brasil, sendo que 57,7% vivem em suas terras e 42,3% não vivem em suas terras. Então, esse número deve ter uma variação agora quando a gente tiver a divulgação do censo de 2022. Foram identificadas 274 línguas indígenas no Brasil, viram? São 4 línguas. Existem variações, existem outros troncos, desculpem, sendo que 57,1% dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena, ou seja, de origem alguma outra língua indígena. E 76,9% falam a língua portuguesa. Conhecem e falam a língua portuguesa, o que mostra também, é uma questão que, quando eu resolvi estudar para preparar esse vídeo para vocês, é uma questão que eu preciso fazer a crítica sobre a visão, que é uma visão colonizadora, de fato, né? Mas também tem que conter uma autocrítica, porque eu não sou indígena e eu preciso fazer a minha autocrítica para poder fazer um vídeo sobre isso, sabe? Que acho que é muito importante também. 76,9% falam a língua portuguesa. Vamos ver como é que vai ser a variação do censo 2022, certo? Mostra a ação colonizadora, tá bom? Então, a gente tem um número grande de indígenas que vivem nas cidades também, então você tem várias questões aí a se destacar. Bom, eu acho que o recado está dado, a aula está dada para vocês entenderem diferenças, sabe? Principalmente o que são, porque às vezes a gente ouve falar e não sabe especificamente. E tem muita coisa, eu preciso aprender muita coisa, por isso... Final de gripe, gente, desculpem. Por isso que eu deixo aberto aqui os comentários para vocês darem as suas contribuições. Professor, você errou ali em tal parte. Você pode dar sua contribuição aqui, que não tem problema nenhum. A gente está sujeito a erros e generalizações sempre também. Então é importante que a gente contribua aqui com os estudos, porque o nosso grande objetivo é crescer, né, como pessoas, como indivíduos e também entrar na universidade. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!